é um prazer, um privilégio estarmos aqui, porque juntos nós estamos para adorar a Deus e servir ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Este é um lugar que Deus preparou esta semana. Providência do Senhor. Agradecemos a Deus de quem Ele usou. Então nós não precisamos fazer uma mobilização interna para este local. O Senhor preparou todas as coisas. E temos aqui muitas pessoas queridas. Teremos um momento para conversar, para abraçar. Nosso querido pastor José João está aqui e disse a ele que ele tem toda a liberdade. Se ele quiser falar, é só levantar a mãozinha que eu passo o microfone para ele com alegria. Qualquer hora, tá bom? Abra sua Bíblia, nós estamos neste início expondo Gênesis. Então abra a Bíblia em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e Gênesis capítulo 2, versículo 3. No princípio criou Deus os céus e a terra. Agora vai no capítulo 2, versículo 3. E abençoou Deus o sétimo dia e santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Amado Deus, nós estamos aqui para te adorar e que o Senhor seja servido da nossa adoração. Nós somos limitados e precisamos aprender mais da sua palavra. Mas é só o seu Espírito Santo que pode iluminar o nosso entendimento e aplicá-la no nosso coração. Portanto, nos rendemos diante de Ti e pedimos as Suas misericórdias, porque a Tua palavra é maior do que a nossa compreensão. Mas aqui estamos humildemente pedindo, nos ajude. E que o Senhor abençoe cada pessoa que aqui veio e outros que estão nos acompanhando nas redes sociais. Que o Senhor fale ao coração, que o Senhor traga libertação, cura, salvação, como lhe é próprio fazer. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos no primeiro versículo de Gênesis capítulo 1 que Deus criou. E nós temos no capítulo 2, versículo 3, que Deus descansou. Então nós temos o início no capítulo 1, criou, e nós temos a conclusão no capítulo 2, versículo 3, descansou. Descansou das suas obras. Eu só cheguei um pouco para frente aqui por causa dos fios, para não ficar pisando nos fios. Muito bem. No domingo passado nós falamos dos atributos de Deus na criação. Nós vamos hoje pensar em suas obras, as obras de Deus na criação. No domingo passado nós lemos os versículos 1, 2 e 3 e falamos do Deus, o Deus, quem Ele é, como Ele é. Hoje nós vamos pensar o que Ele fez e que isso tem para que possamos aplicar no nosso dia a dia. Mas o Senhor é bom e não é a minha habilidade de falar. São as suas misericórdias, que dura para sempre. Os primeiros 3 versículos nós já meditamos, mas vale ressaltar que o primeiro verbo aqui é criar. Só Deus cria. Nós construímos. Nós modificamos. Mas só Deus cria do nada. Deus é criador. Isso fica muito claro ao ler. Tranquilo que no princípio Deus, nós já falamos, criou. E depois nós temos o desenvolvimento desta criação. E sabemos no versículo 2 que a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então nós temos aqui que a terra estava sem forma, vazia e escura. Lembre disto, sem forma, vazia e escura. No versículo 3, disse Deus: haja luz, e houve luz. Então temos aqui a fotografia da criação, a luz penetrando as trevas, e as trevas sendo separadas.
E esta luz, ainda nós não temos o sol, é porque Deus é luz inacessível. Versículo 4: e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. A luz é boa, porque Deus é luz. A luz é necessária, e nós devemos andar na luz. Deus não destruiu a noite, separou, porque a noite Ele também fez para que possamos descansar e somos renovados nas nossas energias para o dia seguinte. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, promessa do Senhor. Mas observe que o nosso Deus é distinto. Ele faz distinção entre luz e trevas. Ele faz distinção entre certo e errado. Não é acepção, é distinção. Porque o nosso Deus é santo. Ele faz distinção entre o pecado e a santidade, a pureza da vida, a luz e as trevas. Não tem aqui um meio termo. É importante entender isto, porque é assim que a palavra de Deus revela o Deus, quem Ele é, o que Ele faz e como Ele faz. E por isso que nós vivemos em dias que parece que o certo é mais ou menos certo ou um pouco certo, mas o nosso Deus, diante dele, o que é certo e o que não é certo, mesmo que muitos digam que é certo ou se é errado. Nosso Deus é distinto. Então nós temos o primeiro dia. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Por que tarde e manhã? Porque os judeus contam assim: o dia para o judeu começa às 18 horas. Então tarde e manhã, a noite está incluída, porque amanhã termina, o dia seguinte vai terminar no início do novo dia, às 18 horas. Então nós temos aqui, apesar que alguns têm a interpretação que esse dia seja um dia eterno, que seja um dia cósmico, que seja um dia de milhares de anos, a Bíblia diz que foi um dia, e se a Bíblia diz que é um dia, nós cremos que a Bíblia está falando a verdade, porque nós cremos na palavra de Deus. É importante crer na palavra de Deus, porque não dá para crer em Deus e não crer na sua palavra. Nós cremos que é a palavra de Deus inerrante, inspirada, e que é luz para o nosso caminho. Então nós temos o primeiro dia. Primeiro dia Deus fez separação entre luz e trevas. Mas nós não temos aqui os astros ainda. Então imagine aí que nós já temos luz, e agora nós estamos pensando no que a Bíblia diz, que a terra estava sem forma. Quando tem luz, agora mostra a forma. Então nós temos aqui o primeiro dia trazendo forma e trazendo vida e expandindo vida e gerando vida, a luz de Deus. Versículo 6: disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre água e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. No segundo dia, Deus faz separação entre nuvem, mar, água doce. É verdade que alguns não acreditam e pensam que estamos falando de uma cosmogonia lendária. Mas nada é por acaso, e a ordem está estabelecida apesar do caos, e a ordem tem a sua inteligência, porque é a inteligência do Deus que coloca a ordem no caos. É interessante que no segundo dia não está escrito que Deus disse que era bom. E alguns até brincam que é porque é segunda-feira. Provavelmente é porque quando fala de água inundando a terra, Moisés tinha em mente o dilúvio, que ele vai relatar lá na frente, e que isso não foi bom.
É importante a gente ressaltar o escritor Moisés. Imagine você quando Moisés escreveu esse texto. E tanto o Novo Testamento como o Antigo Testamento nos afirmam e testemunham que foi Moisés que escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, o Pentateuco e alguns salmos, principalmente o Salmo 90. Se você pudesse voltar ao tempo, nós estamos aqui lendo o que foi escrito aproximadamente há 3.500 anos atrás. É muito tempo. Neste período, as pessoas adoravam as águas. O rio Nilo era um deus. As pessoas adoravam os astros. As pessoas adoravam os animais. Adoravam os peixes, os monstros. Todos os povos daquela região do Oriente adoravam seres criados. E quando Deus fala com Moisés, porque só Deus que viu isso acontecer, e nós temos já no início, no primeiro versículo, que o nosso Deus, a palavra Deus, nós falamos no domingo passado, Elohim, é um plural de majestade. O nosso Deus majestoso fez e revela a Moisés em um período que o povo estava saindo do Egito, onde havia tantos deuses. E a pergunta que este povo tinha por certo é: será que o nosso Deus é capaz de nos tirar realmente do Egito e cuidar da gente? E agora fica escrito, imagine que você fosse um dos primeiros leitores de Moisés, e fica registrado que Deus é único, e que Deus fez os céus e a terra, e que Deus é que trouxe luz, e que Deus é que fez separação entre água embaixo e água em cima. Fica claro que o rio Nilo não era Deus, foi Deus que criou. E tudo aquilo que as pessoas tinham em mente como sendo deidade, está escrito: só o Senhor é Deus, e Ele é soberano, e todas as coisas que Ele criou, criou para o louvor da sua glória. Então não há outros deuses. Tendo isto em mente, e continuando aqui, nós vamos ter esse desdobramento. Temos então o segundo dia, separação entre água embaixo e água em cima. Só recordando, nós temos o primeiro dia, separação de luz e trevas. No segundo dia, separação de água embaixo e água em cima, porque Deus é um Deus distinto e que dá ordem às coisas. Versículo 9: disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. A terra, disse Deus, é bom. Deus disse que a terra é boa. Eu não sei o que você acha da terra, mas Deus disse que a terra é boa. E nós temos que observar que nós temos pessoas que adoram o planeta como se fosse deidade, e nós temos pessoas que não se importam com o planeta, como se não tivesse nenhuma coisa boa. Já na criação, para entender que a terra é boa e que nós temos responsabilidade com esse planeta, que é de importância saber que o povo de Deus ouviu de Deus que a terra é boa. Então nós temos separação de águas, nós temos separação de luz e trevas, separação de águas, e agora terra seca. Temos forma. O que era escuro e sem forma, agora é claro e se pode perceber a forma. Eu vou fazer o seguinte, eu não pensei de não fazer, mas eu acho que vai dar. 3 casais voluntários, pense aí. Já vou chamar vocês. Continuando o texto: a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia.
Deus fez a terra, e a relva, e a plantação, e alguém pode até discordar, mas até nas outras teorias a ordem é a mesma. É luz, é água, é ar, é terra seca, é vegetais, e dá a mesma continuidade que nós vamos continuar. Por que Deus fez que haja semente? É impressionante como Deus faz a terra produzir o pão. É maravilhoso como Deus faz o tucumã. Ninguém consegue fazer um tucumã. Mas você planta, é apenas uma muda, e com o passar do tempo, um cacho de tucumã. E ainda com uma farinha do arini. Maravilha. Tudo vem da terra. Tudo tem o suficiente. A terra é abundante. Não há escassez. Mas por que tem gente passando fome? Por causa da má distribuição dos bens. Porque alguns têm para jogar fora e outros não têm. Mas o que a terra produz é suficiente para os habitantes deste planeta. Porque Deus faz da terra produzir o pão em um sentido de uma continuidade, de uma constância eterna. Há milhares de anos que o homem anda nesse planeta e continua produzindo e produzindo e produzindo. Deus faz e isto é bom. Versículo 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer separação entre o dia e a noite, e serem eles para sinais, para estações, para dias e anos. Moisés, o escritor, nos diz que os astros foram criados por Deus e é criatura de Deus, e foi criado para governar, e foi criado para sinais. Nós temos o astro, nossa lua, que no seu percurso movimenta o mar. Mas por que é importante aqueles irmãos lerem isto? Porque muitos adoravam o sol e a lua. E está escrito que o sol e a lua não é para ser adorado, é para governar e para movimentar nessa harmonia cósmica de que tudo está no devido lugar, mas foi Deus que criou. Então, se alguém ainda no meio do povo de Deus adorasse a lua, tinha que entender que o Deus dele era criado pelo Deus único. A mentalidade é da revelação da obra de Deus na criação. E nesta obra da criação, nós temos essa manifestação gloriosa de Deus. E no versículo 14 nós temos os luzeiros, nós temos os astros, e sejam para luzeiros, versículo 15, no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar a noite e o menor para governar a noite, e também fez as estrelas, e o maior para governar o dia. E colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isto era bom. Os pilotos de aeronaves superpotentes e de jatos ficam impressionados quando saem da nossa atmosfera. Nós achamos que nós temos um teto. Nós moramos numa casa chamada Terra e nós temos um teto, e o nosso teto é azul. Mas quando sai desse local que nós temos como uma atmosfera, desse ar maravilhoso que nós respiramos, tudo é negro. Mas brilha a luz cósmica no mais distante universo que se pode enxergar, porque Deus assim fez. Porque Ele faz tudo perfeito. E disse Deus que era bom. Disse também Deus: povoe-se as águas de enxame de seres viventes, e voe as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos. Vou dar uma parada aqui.
grandes animais marinhos. Naquela época, as pessoas acreditavam que tinha monstros no mar, de que eles não conheciam, pois a navegação era muito restrita. E muitos imaginavam que esses monstros eram enormes. Então está escrito mais ou menos assim: se existir algum monstro, foi Deus que criou, porque ele é maior do que qualquer monstro, do que qualquer ser marinho. Então não precisa ficar com pavor, de medo nenhum, porque Deus está acima de toda a criação, porque tudo ele criou para o louvor da sua glória. E todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que era bom. O nosso Deus é bom, o que ele faz é bom. Pode repetir? Nosso Deus é bom. E o que ele faz é bom. Importante, porque lá na frente nós vamos entender um pouco mais porque eu pedi para que você repetisse isto. Houve tarde e manhã, e Deus abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra dos mares, e na terra se multiplica as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Há uma ordem na ecologia, há um padrão em toda a criação, um padrão que é uma lei que governa a própria natureza. Não porque a própria natureza criou a lei, mas porque está subordinada à lei pelo quem o criou, pela mente maravilhosa e brilhante do Deus Santo e Criador, da qual os homens fogem e correm e não entendem. E nós não entenderemos muito, e vamos passar a vida aprendendo, e na eternidade vamos ainda conhecer mais sobre o nosso Deus, porque o nosso Deus é bom, e tudo que ele faz é bom, e ele é maior do que a nossa compreensão. Versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Perceba que o verbo muda. Lá no início nós temos criou, que é o barar que Deus faz daquilo que não existe, mas agora no versículo 26 o verbo é façamos. Ou seja, nós temos aqui um verbo que dá especialidade, prioridade, e que de forma específica o Deus que cria todas as coisas pela sua palavra agora faz o homem. Perceba também que esse faz é um plural de majestade. Façamos. Deus estava sozinho. E para quem que ele falou façamos? É porque Deus é mais do que nós podemos imaginar, e nós cremos na Trindade Santa e na economia divina do Deus que só é completo e pleno e que não precisa de nada e que não está espalhado no universo e que o universo não está dentro dele, mas que o universo orbita a palma de suas mãos. Este é o Deus que nós cremos. É o Deus que é maior do que a nossa compreensão humana. É o Deus que é mais. Perceba também que nesta formação do homem, façamos o homem à nossa imagem. A nossa imagem. O que significa a nossa imagem? Que o homem não é Deus, é uma imagem. Ele nunca será Deus, apesar de que alguns homens acham que são deuses e outros têm certeza. Mas são imagens. Se isto é negativo, o positivo é que todos são imagens. Mesmo aquele que você não concorda, mesmo aquele que você não gosta, mesmo aquele que você acha que é chato, mesmo aquele que você pensa diferente, é imagem de Deus. Então você tem que respeitar o outro. Você tem que amar o outro, mesmo que o outro não lhe ame. Porque todos foram criados à imagem de Deus. Não importa se é diferente,
Foi Deus que criou. Foi Deus que formou o homem. Adamá. Fez do pó da terra o homem. Vamos ver isso um pouco mais à frente. Deus criou o homem à sua imagem, e imagem de Deus o criou, homem e mulher. Por que isso é importante? Porque a mulher também é imagem de Deus. Porque não há uma distinção ou uma categorização porque aqui a mulher não está criada ainda. Nós vamos ver essa criação depois. Mas aqui está o homem e a mulher, porque Deus criou homem e mulher, e os dois foram criados à imagem de Deus, a imago Dei, qual o homem pecou e perde esta graça da espiritualidade, mas tem esses traços da imagem de Deus, sempre o ser humano, porque o ser humano não é esta casca que você olha e vê no espelho. Isso é o corpo. O homem foi formado do pó da terra, mas recebeu o hálito de Deus. Por isso que mesmo o dia que perde o corpo, não morre. Jesus disse isso. Ele não só disse isso em João capítulo 11, falando para Marta, como ele nos relata, e eu lembrei no domingo passado, quando ele fala da parábola do rico e do mendigo, que mesmo morto no seio de Abraão, ele sentia o calor. Ele lembrava dos seus irmãos. Ele clamava para que alguém fosse lá. Ele tinha sede, mas não tinha corpo. É porque você é mais do que você pode enxergar no espelho. Nós somos mortais. Porém, Deus colocou em nós, no coração dos seus eleitos, a imortalidade. É porque Deus está no controle de todas as coisas, e o Deus que faz todas as coisas, que você nem percebe, e mesmo no caos o Espírito Santo está conduzindo, e aí você olha e vê uma pessoa sair dos caminhos, distanciar de Deus, e não crê mais em Deus, e faz algumas coisas, e a gente fica apavorado, preocupado. Está na mão de Deus. Se Deus, pela sua graça, salvar, pode ir onde for, vai encontrar o Senhor teu Deus. Como diz o Salmo 139, se descer ao mais profundo do abismo, lá Deus está. Se subires no lugar mais alto, lá Deus está. Se você atravessar o oceano, lá Deus está. Porque o fim de todo homem é encarar o Criador. Se há um desejo de toda criatura conhecer o Criador, nós o veremos na pessoa bendita de Jesus. Versículo 28. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Povoe, vão. E aí alguém pensa assim, é para multiplicar, ter muitos filhos. Amém. Depende aí da sua disposição. É bom que a igreja cresce, mas é muito mais do que um crescimento genético. É o crescimento da glória de Deus. Dominem, governem, faça direito, faça com excelência, que os seus filhos e que os meus filhos cresçam e assumam a responsabilidade e tenham família, e que eles sejam abençoados, e que eles vão longe, e que eles estudem, e que eles sejam prósperos. É essa a ideia. Não é apenas da multiplicação numérica do ser humano. É esta capacidade que o ser humano tem de fazer bem feito o que se propõe a fazer para a glória do Deus que o criou. E aí não importa se é um juiz, mas se é um juiz que teme a Deus. Se é um médico, mas que seja um médico que tema a Deus. Se for um gari, que seja um gari que tema a Deus. Não é o que o homem tem como título, é o que ele tem no coração: proclamar a glória de Deus em toda a terra. Aleluia. E que a terra seja transformada pelo poder do evangelho do nosso Deus. Esta é a nossa vocação, este é o nosso chamado. É por isso que nós não podemos tolir os nossos filhos e deixá-los ir.
e cresçam, e estudem, assumam a responsabilidade. Vão! Para que a glória de Deus seja proclamada no mundo todo. E que todos entendam que o nosso Deus é bom e que tudo que Ele faz é bom. A palavra governar aqui, dominar tem a ver com governo. É impressionante como o homem consegue dominar os animais. É impressionante. Nós estávamos lá em Orlando e fomos no Universal, e aí teve uma apresentação de animais. Fantástico. Quem já viu sabe, é lindo demais. Mas o mais difícil não é dominar os animais e nem uma aeronave. O mais difícil é dominar o coração. É dominar você mesmo. Porque muitas vezes que nós achamos que o problema está no outro, o problema está dentro de nós. O mais difícil é enfrentar a nós mesmos, segundo a palavra de Deus, e reconhecer que é Deus que faz a sua obra, e Ele faz. E aí eu vou encaixar aqui Efésios capítulo 2, versículo 10, que Ele preparou para que nós andássemos nas suas obras. É naquilo que Ele fez. E alguns pensam que o versículo 10 está dizendo de fazer serviço social. Não, é muito mais do que isso. É tudo que você fizer, faça como Deus fez. Mas como que Deus fez? Deus fez sem esperar aplausos. Deus fez sem esperar reconhecimento. Deus não fez porque nós merecíamos. Deus fez porque Ele é bom. Então, quando você fazer alguma coisa, pense nisso. Faça por amor. Não importa se alguém vai ver ou não vai ver. Importa que Deus, que já fez tudo por você, te dá o privilégio de participar daquilo que Ele vai fazer na vida do outro. Versículo 29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as aves que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto que dê semente, isso vos será por mantimento, para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde será para mantimento. E assim se fez. E viu Deus tudo o que fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Deus é, e o que Ele faz é, mas aqui disse, e Ele viu que era muito bom. O que era muito bom? Você. Quando Ele criou o homem, Ele disse, é muito bom. Aleluia. Você tem que entender que não é o que você faz para tentar impressionar Deus. É Deus, de forma impressionante, na criação, colocou o ser humano no topo da pirâmide para adorar Ele. E isto é muito bom. E o homem foi colocado com esta criatividade, porque ele cria, nessa construção, porque ele forma, nessa distinção, porque ele coloca no lugar, nesta procura da perfeição, por causa de sua bondade e revelação do seu caráter. E Deus coloca o homem para a sua glória. O que é isso? Isso é um culto. É Deus falando para o homem: eu fiz isto, eu fiz isto, eu fiz você, e eu fiz, e é muito bom. Então o que o homem deve fazer? Obedecer. Mas em vez de obedecer, nós rebelamos contra Deus e achamos que Deus não sabe de nada. Ele deve estar muito atrasado no tempo. Eu estava em uma viagem no interior há muitos anos atrás. Chegamos numa comunidade não cristã e perguntamos se ali já tinha passado um missionário. Aí uma pessoa disse: sim, passou faz uns 10 anos. E ele pregou? Não, ele veio pescar, mas falou que era missionário. Que bom. E a senhora já ouviu falar de Deus? Ele falou: sim. Não é um velhinho que fica sentado numa cadeira com uma bengala assim? Às vezes nós temos essa ideia de um Deus distante.
Mas o Deus que nós cremos, Ele fala, Ele vê, Ele ouve, Ele cria. É um Deus relacional. Não é um Deus que criou e foi embora. E disse que fez o homem, eu e você, e disse que era muito bom. Então nós precisamos entender que nós fomos chamados para esta convivência do culto da obediência. Porque feliz é aqueles que temem a Deus. Quem não teme a Deus vive uma situação caótica, um buraco negro infinito dentro do coração, que não encontra lugar, que não encontra alegria, que não encontra descanso, porque o tamanho do buraco existencial é menor do que o Deus que criou você. Por isso, não tem para onde ir. Corra onde for. Eu li uma história uma vez que um cristão estava em um hotel e o dono do hotel estava lá e ele foi evangelizar o dono do hotel. O dono do hotel falou: olha, você não precisa falar comigo, procure uma pessoa pobre para conversar, porque eu tenho a vida já bem estabelecida. Aí o cristão não sabia o que falar, disse: rapaz, mas eu gostei foi do seu hotel. Impressionante seu hotel, né? Você comprou ele, foi? Disse: não. Esse aqui era do meu pai. Ah, do teu pai. E cadê teu pai? Esse papai já morreu. Ah, tá bom. E teu pai comprou? Disse: não, era do meu avô. Falei: e o teu avô? Disse: morreu também. Falei: o próximo é você. E o hotel vai ficar aqui. Para onde você vai? Nós estamos de passagem. Nós vamos encontrar o Criador, aquele que fez tudo para o louvor da sua glória e determinou a seu devido tempo que você existiria e que isso era muito bom. E que nós temos que aprender a viver o nosso dia de forma agradável, porque é muito bom. Mas nós reclamamos de tudo. Tem um livro do Dr. Gary Chapman que ele conta que havia uma mulher que reclamava de tudo. E o esposo chegou, entrou do trabalho, e ela falando, reclamando. Ele disse: vamos fazer o seguinte, faz de conta que eu não cheguei. Eu vou sair, eu volto, para a gente começar uma conversa melhor. Aí ele saiu pro lado de fora, ele bateu, ela abriu e disse: isso é hora de chegar? Tem gente que é ruim porque choveu, ficou ruim porque não choveu, e ventou, e tudo está ruim. Meu irmão, tudo que Deus fez é bom. E o ser humano é muito bom. E o ser humano ruim pode ser transformado em uma pessoa boa. Porque este é o evangelho de Deus que transforma o pecador. Quem nós somos? Pecadores. E precisamos de Deus. E precisamos viver Deus. Eu falei de 3 casais voluntários. Eu não sei se já alguém voluntário. 3 casais aqui, rapidinho, por favor. Então venha. 3 casais, rapidinho. Para eu não esquecer, ele pediu para eu falar. Mais um. Pronto. As meninas de um lado e os meninos de outro, por favor. As meninas de um lado e os meninos de outro, por favor. Os rapazes. Pode tirar. Mas vai devagar que dá. Eu já vi. No primeiro dia Deus fez? Primeiro dia? No princípio criou Deus os céus e a terra. No primeiro dia ele fez separação, luz. Então, primeiro dia, luz. Quem você é? Luz. Muito bem. Segundo dia, Deus fez separação entre água e águas. Água. Terceiro dia, Deus fez terra. Terra seca. Terra. Muito bem. Primeiro, segundo, terceiro. Repetindo. Luz. Terra. Deixa eu ver a ordem aqui.
Vamos trocar, você vai pro lado de lá. Para ficar assim, ó, na mesma ordem que elas estão ali, os maridos. Você no meio, Lúcio. Ok. Quarto dia Deus fez sol, lua e estrelas. Quinto dia Deus fez os peixes e as aves. Então vamos lá? Sol, lua e estrelas. Peixes e as aves. Sexto dia Deus fez o homem e os animais. Muito bem. Então agora veja como que Deus faz tão perfeito. Luz, sol, luz e noite, sol e lua. Por favor, fique lá com a luz. Não deu certinho? Segundo dia, Deus fez água embaixo e água em cima, água e ar. Quarto dia, Deus fez peixes e... Deu certo? Por favor, vá lá. Terceiro dia, Deus fez terra seca. Sexto dia, Deus fez o homem e a mulher. Deu certo. Vá lá. A terra estava escura, sem forma e vazia. Agora casou. Alguma coisa para dizer? Ou agora, ou cale-se para sempre. Só que é bom. Então pode dar um beijo aí que é bom. Aí é muito bom. Pode beijar que é muito bom. Obrigado. Mas não acabou. Tem mais. No capítulo 2, continuando o texto, só esperando que... Eu não tinha pensado em fazer esse pequeno teatro, mas é só para lembrar esta bondade e esta ordem de Deus. Nada de Deus é bagunçado. Tudo que Deus faz é perfeito, porque Ele é bom. E depois do beijo, a próxima vez que eu falar casal, vai ter uns 5 aqui na frente. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todos os seus exércitos. E havendo Deus terminado do dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. O primeiro versículo diz que Deus criou. O último versículo que nós lemos, Deus descansou. Quando nós falamos do sábado, alguns pensam, mas nós não guardamos o sábado, nós guardamos o domingo. Por que nós guardamos o domingo? Porque Jesus é o sábado. Ele diz que Ele é o nosso Shabat. Ele é nosso descanso. Vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... Ele é o verdadeiro sábado. O sábado morreu na sexta-feira, mas ressuscitou no domingo. O domingo é o dia da ressurreição. E os cristãos entendem então que esse é o dia do Senhor. Domingo significa dia do Senhor. E a pergunta é: o que você faz no dia do Senhor? O dia do Senhor tem que ser para o Senhor. Adore a Deus, busque a Deus, sirva a Deus, fique com sua família, almoce junto, visite os seus filhos, vá passear, tenha tempo para adorar a Deus. Esse é o dia do Senhor. E repete aqui 3 vezes: Deus descansou e santificou. Ele separou. Mas perceba que o homem e a mulher foram criados no 6º dia. Então o que o homem fez depois que foi criado? Descansou. Deus fez o homem para o descanso. Isso eu não estou dizendo que tem que ser preguiçoso, vagabundo. Não é isso. Mas uma das coisas mais difíceis para o homem, desde que ele caiu em pecado, é descansar. O homem quer criar. O homem quer fazer. O homem quer resolver. E se não resolvem, aí procura o QI, quem indica, mas quer resolver. O homem tem pressa. O homem vive em guerra.
O homem resolve, o homem briga, o homem confronta, o homem vai para cima. Mas Deus chamou para descansar nele. Nós precisamos aprender a descansar em Deus. Porque o que é descansar em Deus? É crer no Deus da criação. Se Deus fez tudo isto, podemos acreditar nele? Então, descanse em Deus. Não importa se você está cansado, sobrecarregado, se a vida tem sido difícil, se você não compreende muitas coisas, que você não resolve muitas coisas. Entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele, porque Ele é o seu descanso. Hoje, Ele é o descanso na sua família, na sua casa. Mas você olha e diz: meu Deus, as coisas estão descambando. Parece que Deus perdeu o controle do mundo. Ou então dentro de casa, descanse em Deus, acredite nele, confie nele, porque tudo está nas mãos dele e ele vai agir. Amém. Acredite nele. Mas e o futuro? Descanse em Deus. Porque se você aprender a descansar em Deus e confiar em Deus, você vai viver o descanso de Deus para a eternidade. Porque tem gente que vive o inferno na terra e vai para o inferno depois. Precisamos aprender neste mundo a viver o céu, a sermos educados, agradáveis, amáveis, servindo ao Senhor. Não precisa fazer muita coisa, mas faça o que é certo, porque Deus não está buscando muitas coisas. Deus está buscando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não comece o seu dia sem Deus. Não converse com ninguém sem falar com Ele. Não saia de casa sem orar. Faça o exercício, leia a palavra, descanse em Deus. Eu sei que tem dias que são mais difíceis, que noites são mais longas, que às vezes a gente acorda de madrugada pensando: meu Deus, como eu vou fazer aquilo, como eu vou pagar aquela conta, como que eu vou resolver aquele problema, porque o fulano falou, porque o ciclano. Meu irmão, descanse em Deus, creia que Deus é Deus. Eu sei que todos aqui têm testemunho para dizer isso, que Deus é maravilhoso. Você quer saber como Deus é maravilhoso? Olhe no espelho. O que Ele fez por você, o que Ele fez por mim, o que Ele faz por nós. Olhe para essa congregação, o que Deus tem feito por nós. Que o Senhor nos abençoe em toda essa obra da criação. E falamos de tantas coisas que Deus fez, para terminar dizendo: deixe Deus continuar fazendo. Não queira tomar a rédea da sua vida, porque você não sabe e você vai descambar tudo. Deixa ele cuidar da sua família, deixa Ele cuidar do seu futuro. Entrega a tua vida a Jesus. Não corra disto, porque quem corre e quem já correu sabe que se cansa e não chega a lugar nenhum. Há um vazio no coração de quem foge de Deus. Aproxime-se de Deus, creia que Ele fez isso, creia que Ele é soberano, creia que Ele é Senhor. Entrega a tua vida a Jesus hoje. Arrependa dos seus pecados, confesse o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Eu quero orar, e eu quero que você abaixe sua cabeça. Não precisa vir aqui à frente, mas que você vá à frente do Criador, daquele que fez tudo para você aprender a descansar. Entrega a Ele as suas aflições, as suas angústias, os seus medos. Confessa a Ele os seus pecados. Peça ajuda. Peça para Ele encher o teu coração de descanso, de paz, de alegria, para que o seu dia seja luz, que a tua noite seja descanso, e que haja o pão sobre sua mesa, e que haja fartura de amor no seu coração. Nós precisamos do Senhor ainda mais, precisamos ter sede de Deus. Não importa quanto espetacular tu faça alguma coisa, foi Deus que te criou. Descanse nele, creia nele. Pai, obrigado, porque a sua palavra, ela nos chama a responsabilidade de como filho,
crer no Senhor e no culto da obediência descansar no Senhor, no Shabat, no Shalom, no teu amor, no recôndito da sua graça. Nós chegamos diante do Senhor e pedimos por Jesus, que morreu na cruz do Calvário, a verdadeira luz que brilha. E nós, Senhor, com os nossos cantos e encantos, às vezes escuro, que essa tua luz penetre no nosso coração e faça brilhar a sua luz, segundo a sua palavra. Perdoe os nossos pecados, porque nós corremos demais, nós fazemos coisas demais, porque nós queremos pouco. Aumenta a nossa fé, queremos descansar no Senhor. Que o Senhor refrigere a nossa alma, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor salve pessoas aqui hoje, que o Senhor traga a conversão e que o teu Espírito Santo belisque o coração. Aleluia. Para que em um cício do seu amor pessoas sejam transformadas para viver o Deus bom, que tudo que faz é bom e é muito bom, em Cristo Jesus. Amém. O pastor José João quer uma palavra. Enquanto isto, vejam aí com as crianças se estão preparadas, tá bom? Pode virar que eu uso. Irmãos queridos, essa é a terceira vez que eu venho aqui e eu me sinto muito à vontade entre irmãos. Que Deus abençoe vocês. Sabe, foi feita uma pesquisa na CEPAL, até quantas pessoas um pastor pode pastorear. E a pesquisa da CEPAL foi 100 pessoas. É um número muito interessante. Então, fica só como um registro. E uma igreja com multidão, eu sei o que é isso, ela não consegue atender as pessoas verdadeiramente. Mas, meus irmãos, eu quero orar, dar a bênção do Senhor para vocês. Que o Senhor Jesus os abençoe e vos guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós e vos dê a paz. Amém. 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 Todos terão a oportunidade de abraçar o pastor José João, conversar com ele. E nós vamos terminar em um momento de comunhão, de abraços. Mas tem um irmão aqui que quer receber oração, né? O Rui. O Rui pediu pra gente orar por ele. Se tiver mais alguém que queira oração, por favor, vem aqui à frente. Nós vamos orar. Vamos orar, chamar os presbíteros, o pastor José João. Vamos orar pelas pessoas que querem receber oração. E aí então os avisos que nós temos grupo de estudo bíblico e comunhão na sexta-feira. Quinta-feira o Mauro e a Adriane vão viajar e nós vamos lá com eles fazer lá um momento de oração muito especial. E domingo próximo, no mesmo horário, se o seu Deus permitir, estaremos aqui. Você quer virar assim? Então, vira aqui assim, você está bem? Pronto. Estender as mãos aqui para os irmãos que estão pedindo oração pela cura.
Amado Deus, eterno Pai, Tu és bom e maravilhoso. Obrigado pela palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo conforto que Tu nos traz ao coração, mas também o desafio, Senhor, de estarmos na Tua presença e orarmos um pelos outros, meu Pai. É o que nós fazemos agora. Abençoa cada irmão, cada irmã que aqui está e pede em Ti, Senhor, a cura para as suas enfermidades, suas dores. Tu possas trazer essa cura ainda hoje, meu Pai, segundo a Tua infinita graça e bondade. Tira toda dor, toda apreensão, todo desconforto e traz a cura esperada, Senhor, pedida, clamada, meu Pai, diariamente. Faz isso e faz muito mais, Senhor, pelas vidas que aqui estão e pelas suas respectivas famílias. Que o Teu nome seja exaltado, porque nós precisamos de Ti diariamente, Senhor. Na dor ou na alegria, nós queremos sempre que Tu estejas nos direcionando. Por isso, abençoa as vidas que aqui estão, clamando diretamente essa cura, Senhor. E por todos os irmãos que estão aqui, que Tu possas trazer também a alegria do Espírito Santo, Pai. É em Cristo Jesus é o que nós oramos e pedimos. Amém, Senhor. Amém. Eu sei que você está com vontade de abraçar. Então que essa semana seja uma semana abençoada, que o Senhor esteja à sua frente, conduzindo o seu caminho e que o Senhor nos conduza. Vamos louvar o Senhor e abraçar os nossos irmãos.